ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं धयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रमदमदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयचि नवजुनो दन्दमास्मि अमन्दम् इति किला कलानष्टं लग्नकस्तद्वयोर्मे निजनिकातनिवासं देहि गोवर्धनतम् भक्त्या विहीना पराधलक्षे हिताश्च कमाजितरङ्गमाझे कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दावनावनिपाते जय समसमामौळे सनक सनातन नारदेज गोपीश्वर व्राजविलास पद्मे प्रेम प्रयाच निरुपाधि नमो नमस्ते। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुवक्षः शीलतङ्कनखालये नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्युधीरये। श्रीरूप सनातन बात रघुनाथ श्रीजीव गोपाल बात दास रघुनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासजी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isabel, cantar o Mahamantra? Pode? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No capítulo 2, verso 55. A Arjuna 55. perguntou
Quais os sintomas de alguém que está fixo na transcendência? Agora Krishna vai responder. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Jadhakamam Sarvam Partamanogatam Atmani Evatmanantusta Sthita Pragyas Tato Jate. A Tradução. Suprema Personalidade de Deus disse: ó Parta Arjuna, quando um homem ou mulher, quando uma pessoa abandona todas as variedades de desejo por gratificação dos sentidos, os quais nascem da mente, e quando sua mente é então purificada, encontra satisfação apenas no eu, ou seja, na alma. Então, isto é dito como sendo consciência pura e transcendental. Significado. O Bhagavatam afirma que qualquer pessoa que esteja completamente em consciência de Krishna ou serviço devocional do Senhor tem todas as boas qualidades dos grandes sábios. Enquanto que uma pessoa que não está assim transcendentalmente situada não tem nenhuma boa qualificação, pois é seguro que esteja se refugiando em suas próprias invenções mentais. Consequentemente, aqui está dito corretamente que é preciso renunciar a toda a classe de desejos dos sentidos manufaturados pela invenção mental. Tá vendo? Aqui, Krishna foi a primeira coisa que ele falou. Primeiro, a pessoa tem que livrar de todos esses desejos da mente. Senão a transcendência não pode vir, Deus não pode vir no coração. Então, primeiro é isso. Vairagya, renúncia, real renúncia. Se a pessoa não é qualificada ainda para servir Krishna o dia todo, ela continua fazendo atividades, mas sem desejar pelo fruto. Ou seja, desapegada. No começo deve agir assim. Aí isso vai purificar o coração. Purificando o coração, o que vai vir? Jnana, real conhecimento. E Jnana não é só saber, é viver aquilo. E esse viver aquilo vai vir através da prática de Bhakti junto com as atividades de maneira desapegada. Aí real conhecimento vai vir, aí a renúncia vai vir. Por isso é que é necessário, primeiro, ficar desapegado do fruto do trabalho. Se tiver apego naquilo, então não pode vir a chegar nesse ponto ainda. Então, essa é a primeira coisa que Krishna falou. Vamos lá. Tais desejos dos sentidos não podem ser parados artificialmente, mas se uma pessoa se ocupa em consciência de Krishna, então, automaticamente, os desejos dos sentidos apaziguam-se sem esforços extrínsecos. Por isso, a pessoa tem que se ocupar em consciência de Krishna sem hesitação, pois esse serviço devocional vai ajudá-la de imediato na plataforma da consciência transcendental. A alma altamente desenvolvida sempre permanece satisfeita em si mesma, compreendendo-se como o eterno servo do Senhor Supremo. Tal pessoa transcendentalmente situada não tem desejos sensoriais resultantes do materialismo mesquinho. Pelo contrário, ela se mantém sempre feliz em sua posição natural de servir eternamente ao Senhor Supremo. Então, essa foi a primeira resposta de Krishna. Se alguém quer ficar estabelecido na transcendência, deve abandonar o desejo por gratificação dos sentidos e concentrar no serviço a Krishna. Bom, é muito simples, tem mistério nenhum. É só primeiro escutar, mas escutar como? Com fé. Escutar sem fé também não vai dar resultado. A pessoa deve
Escutar com fé. Fé na escritura, fé no Gita e fé em quem está falando, quem está recitando. Se ela escutar com fé e deixar entrar no ouvido, entrar no coração e refletir naquilo e continuar praticando, ela vai progredir. Escutar é poderoso. Parikshit Maharaj não fez nada, ele escutou o Bhagavad. Uma semana, ele fez mais nada. O que aconteceu? Goloka Vrindavan, ele foi. Foi de uma semana. Escutou de Shukadeva Goswami. A primeira pessoa deve escutar com fé firme e lembrar daquilo que escutou, depois recitar aquilo. E fazer as atividades no mundo sem apego. Só isso que ela deve fazer, mais nada. Atividade no mundo só para manter o corpo sem apego e ênfase para a prática de bhakti diária. Se alguém fizer isso com fé firme, orando pela misericórdia, com boa associação, ela progride rápido. E aí vai chegar um dia, se ela ir praticando, um dia ela vai ver que aqueles desejos foram todos embora, o que ainda restava, e ela está cada vez mais fixa no serviço a Krishna e mais feliz interiormente. Igual falou aqui, ela vai sentir prazer no próprio eu. O próprio eu significa alma. Então esse é o sintoma de alguém que está fixo na transcendência. Alguém aí? Pergunta? Prabhu, eu achei interessante que o Swami Prabhupada ele fala que não precisa muito esforço, né? Só a gente está devagarinho fazendo o Não, correto. Não é isso que ele falou, não. Não? Não. Aqui está falando sem muito esforço, porque Bhakti Yoga comparado com os outros é muito menos esforço. Mas não é que não vai fazer esforço. Ele está comparando aqui com Yoga, Tapasya. Quando eles, na primeira era, eles faziam isso 60 mil anos, sem comer, sem beber água. E com isso ele está comparando, não é que não vai ter que fazer. Você vê em várias partes do Gita, ele fala que vai ter que ter muito esforço, é ou não é? Você escutou ou não? Pois é. Então essas aparentes contradições tem que saber harmonizar para não cair numa coisa que na verdade não existe. Por isso é que as aparentes contradições, na verdade, não é contradição. Tem que ver o contexto que está falando. Comparado com os outros processos, Bhakti é muito mais fácil, não precisa muito esforço. Comparado com os outros processos. Sem muito esforço e sem muita hesitação ali. Em outras partes ele falou o quê? Não, que precisa se dedicar, esforço, sacrifício, né? Em outras partes falou muito esforço. A gente escutou aqui várias vezes. Por isso que tem que saber harmonizar. Do contrário, a pessoa acha uma coisa que na verdade não existe. Quando ele está falando muito esforço, ele está comparando com os processos das outras eras, que era muito mais difícil. Os processos anteriores. Hã? Os processos anteriores, outras eras. Comparado com os outros, Bhakti é muito mais fácil, mas não significa que não vai ter esforço. Se a pessoa não fizer todos os ekadas, jejuar e tomar aquele dia só para servir Krishna, lembrar de Krishna, servir 3 vezes mais do que ela serve no dia a dia, em todos os dias especiais. Se ela não praticar a devoção dela desde manhã, acordar antes do sol, cantar o número de volta, ela vai ter que ter todo esse esforço. Se ela não fizer isso, como que ela vai ganhar Bhakti? Tem jeito. Então, o que ele está falando aqui é comparado com os outros. Por isso que em outras partes ele falou que vai ter esforço. Por isso que a pessoa deve entender o contexto, deve perguntar. Quando vê contradição, ela tem que perguntar, senão como ela vai adivinhar, não, eu prefiro isso. É fácil, eu não vou fazer esforço. Ela não vai progredir, vai morrer sem progredir. Ela vai ver que dentro do coração dela não aconteceu nenhuma transformação. Por isso é que tem que perguntar, quando tem assim
aparente contradição, sempre tem que perguntar para saber como que ele está falando. Por isso que ninguém pode ler o Gita sozinho. Se ler sozinho, não vai saber essas coisas. Não vai entender nada. Por isso que é necessário escutar o Gita, e sempre perguntar quando tiver alguma dúvida. A gente leu aqui várias passagens, ele falou que o devoto vai ter que ter muito esforço. Por isso que é necessário saber, comparado com o quê? Igual aqui que a gente estava falando. Se a gente falar que 1 milhão de pessoas praticando Bhakti é muito ou pouco? Depende. Depende. Depende se a gente está falando num país, numa instituição ou no mundo inteiro. Se falar no mundo inteiro é pouco. Então a gente pode falar que tem pouca gente praticando Bhakti. Aí se a gente falar que no Brasil, praticando Bhakti tem 1 milhão de pessoas, isso vai ser pouco ou muito? Muito. Ao mesmo tempo, a mesma coisa vai ser pouco e muito. Pouco. Depende do contexto que está falando. Então, se alguém falar 1 milhão de pessoas é muito, ele está certo. Dependendo com o que ele está comparando. Se ele falar 1 milhão de pessoas é muito, comparado com o mundo, ele está errado. Aí ele vai falar, não, 1 milhão de pessoas é pouco. Ele está falando a mesma coisa. Aí o contexto é diferente. Várias passagens das escrituras acontece isso, por isso que ninguém pode compreender sozinho. Aquele que está praticando, ele sabe. Compreendeu a escritura, ele sabe por que está falando isso. A pessoa não pode saber sozinho. Esse é que é o motivo de escutar. Por isso é que o Srimad Bhagavatam fala, a pessoa deve sempre escutar Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam quer dizer eternamente escutar. Gita e Bhagavad. Srimad Bhagavad Gita e Srimad Bhagavad. Deve escutar sempre. E escutando vai vir o quê? Pergunta. Que ela vai ler uma parte falar uma coisa, outra parte falar aparentemente na cabeça dela vai achar que é o contrário, mas é tudo em harmonia. Aí quando ela vê isso, ela vai ter que perguntar como de maneira humilde para alguém qualificado. Se ela estudar dessa maneira, ela progride. Por isso é que escritura não é um livro de história, de geografia, que a pessoa estuda de qualquer jeito, o método é outro. E quem não leva a sério esse método, ele vai ver que no final não entendeu nada. O que entendeu só teórico, não é real conhecimento. Não foi vivenciado nada. Mas se alguém seguir o que o Gita fala, como escutar, como aprender a escritura, ele vai ver que, como misericórdia, uma fração de segundo, todo conhecimento vai entrar dentro dele. Mesmo sem ele ter lido todos os Vedas. Isso é que é necessário saber como. O Gita fala, Tad vidi pranipatena pariprasena sevaya upadeshanti te gyanam gyaninam tata dashina. A pessoa deve escutar de alguém qualificado, com fé e humildade, oferecer reverência e fazer perguntas. Perguntas sobre o quê? Tópicos relacionados com a vida espiritual e Krishna. Se ela agir dessa forma, ela vai progredir e vai realmente compreender a escritura no sentido real da coisa, não só teórico. Então, essa é a maneira a progredir nesse conhecimento embaixo. Obrigado, Bruno. Por isso é que a Swami Prabhupada pode falar, tanto que Bhakti, a gente fala, tanto Bhakti é muito fácil, quanto que é difícil ao mesmo tempo. No outro sentido, se a pessoa praticar da maneira correta, vai ser fácil, mas se não for da maneira correta, vai ser difícil. Então, Bhakti pode ser falado que é fácil e difícil ao mesmo tempo, depende do como está falando. E muitas vezes, lendo, não dá para ver isso. Gurudeva falava, porque a diferença entre ler e escutar. Se aqui tiver alguma palavra, o que é isso, por exemplo? Está escrito o que é isso. Se a gente lê o que é isso,
de acordo com a entonação da pessoa que falou o que é isso, vai entender uma coisa. A pessoa pode ver alguma coisa errada e falar, o que é isso aí? Tipo assim, tá errado. Mas ela pode, em outra, ela pode falar, ó, o que é isso? Ela não sabe o que é. O que é isso? Mudou completamente o significado. O que é isso, ele está repreendendo, o outro ele está perguntando. Ou seja, a mesma frase tem um significado completamente diferente. Só lendo não dá para compreender. Tem palavras que não vai ser o acento, o jeito de falar vai significar uma coisa. Então, por isso que não é tão fácil compreender. Sempre quando vê aparente contradição, é bom perguntar. Do contrário, ela vai correr risco de seguir tudo errado. Não é o que ela está entendendo, é o que está falando. Sem esforço, ninguém pode receber Bhakti. Deve entender isso. Sem um esforço contínuo e firme fé, e sempre praticando cada vez mais, ninguém pode começar o processo de Bhakti. Isso não vai vir igual os evangelhos falam como um milagre, ou os imitacionistas Vaishnavas Sarradyas falam simplesmente como um milagre. Não vai vir assim. A pessoa vai ter que buscar aquilo. Se coisa mundana ela tem que buscar, como que a joia mais preciosa ela não vai ter que buscar? Ela vai ter que buscar aquilo com toda a força dela. Igual falou aqui, sem nenhum desejo. Força significa o único desejo de conseguir aquilo. Se ela não tiver isso, como que vai vir? Tem jeito. Se ela tiver algum desejo material, ganhar cantar o Mahamanta é misericordioso, vai dar o que para ela? O objeto material. Vai levar ela para longe de Bhakti. Mahamanta até numa parada dá o que a gente quer. Se a pessoa desejar material, Mahamanta é misericordioso, toma. Com aquilo ela vai distanciar de Cristo. Ela não vai ter Cristo. A não ser que ela continue naquilo e um dia ela compreenda que aquele que Krishna deu material que ela queria, não deu felicidade nenhuma e aí ela larga aquilo. Aí sim ela pode vir na linha de Bhakti. Alguém mais aí? Alguém vê a biografia dos nossos Vaishnavas, a gente vê o tanto de determinação que a gente deve ter. Se até eles tiveram, vieram do mundo espiritual, você vê a vida de Swami Prabhupada, como que era. Se alguém vê o esforço, todo o esforço que eles faziam, a gente vê como a gente deve praticar a Bhakti. 56. Dunkeshu anudvignamana sukheshu vigataspriha vitaraga bhaya krodhas chittadhir munir uchate. Quem não deixa a mente se perturbar, mesmo em meio às 3 classes de misérias, nem se exalta quando há felicidade, e que está livre do apego, do medo, da ira, é chamado um sábio de mente estável. Significado. A palavra Muni denota alguém que agita sua mente de diversos modos através da especulação mental, sem chegar a uma conclusão definitiva. É dito que cada Muni tem um diferente ponto de vista. E se um Muni não diferir de outros Munis, ele não poderá ser chamado de Muni, no sentido estrito do termo. Mas o Chittadhir Muni
como é mencionado nessa passagem pelo Senhor, é diferente de um Muni comum. O Chitta, Dhir Muni, está sempre em consciência de Krishna, porque ele esgotou todas as suas atividades relacionadas com especulação criativa. Ele é chamado Prasanta Nishesha Mano Hatantara, ou alguém que ultrapassou a fase de especulação mentais e chegou à conclusão de que o Senhor Shri Krishna, ou Vasudeva, é tudo. Ele é chamado um Muni cuja mente é fixa. Tal pessoa, em plena consciência de Krishna, não se deixa em nada perturbar-se pela investida das 3 classes de miséria. Então, isso é a consciência de Krishna. Então a gente vê Swami Prabhupada, o nome do movimento, consciência de Krishna. Isso aqui é consciência de Krishna. Fixar, a pessoa vai ter a mente fixa no serviço a Krishna, ou seja, vai estar consciente de Krishna o tempo inteiro. A mente dela vai estar fixa. Então, isso é consciência de Krishna. Bom. Pois aceita todas como misericórdia do Senhor e considera-se apenas merecedor de sofrer mais problemas devido às suas más ações passadas. Essa é a atitude de alguém que está praticando Bhakti. Ela sabe que o problema que vem para ela, ninguém é culpado. Quem é culpado é ela mesma. Por quê? É o fruto que a gente está pegando de outras vidas. Qualquer coisa ruim que acontece com a gente, ou aparentemente ruim, é fruto do que a gente fez em outras vidas. Com essa consciência é possível ficar fixo em Bhakti. Do contrário, vai acontecer uma coisa e vai ficar nervosa. Aí o outro xinga ela e fica nervosa. Aí quando for cantar, eu quero quebrar o braço daquele camarada. Ninguém pode praticar Bhakti assim. Por isso que na hora da japa, o Gurudev falava, aqui ó, a gente pega o saquinho, a mão entra aqui e o dedo fica, esse dedo fica para fora. O que significa esse dedo para fora? Toda a ira deve ser jogada para longe. E os outros dedos ficam dentro, encostando na tulas. Esse dedo para fora significa isso. Toda ira, culpar os outros, etc., vai tudo embora na hora que está cantando japa. Pelo menos na hora que está cantando japa. Deve ir tudo embora. Do contrário, ninguém pode meditar no Mahamantra. Então isso é importante. À medida que a gente vai progredindo, essas coisas que acontecem, perturbações vindas de outros, seja do tempo, do semideus, de animais ou de outras pessoas, a gente vai tolerando mais e consegue ficar mais fixo. Sabendo, com a consciência, que a gente fez aquilo. Agora a gente só está pegando fruto. Os outros são só instrumento. O Shiksha Gurudev Tirtha Goswami falava isso quase sempre. Ninguém é culpado. Eles são só instrumento. Para quê? Para purificar a gente das más ações passadas. Na verdade, eles são os melhores amigos. É essa consciência que a gente deve ter. Fazendo isso, a mente pode ficar sempre fixa. Vamos lá. E ela sabe que suas misérias, pela graça do Senhor, são reduzidas ao mínimo. Do mesmo modo, quando se sente feliz, ela reconhece que isso é obra do Senhor e considera-se indigna de receber tal felicidade. Ela entende que é devido apenas à graça do Senhor que ela está numa condição confortável e é capaz de prestar melhor serviço a Deus. E se vier felicidade para ela, riqueza material ou qualquer outro tipo de felicidade, ela vai considerar o que é aquilo. Na verdade, não sou qualificado para isso. Krishna está me dando porque é muito bondoso e está me favorecendo na prática de Bhakti, seja o que for. Mas ainda assim eu não sou merecedor disso. Isso é tudo misericórdia de Krishna. Quando vier coisa boa, ele vai pensar assim. Na ruim, ele vai pensar daquele outro jeito. Mas essa é a maneira correta de pensar nos acontecimentos relacionados com o nosso corpo. Vamos lá. E, em prol do serviço ao Senhor, ela é sempre ousada
e ativa, e não se influencia por apego ou aversão. Apego significa aceitar as coisas para gozo dos próprios sentidos, e desapego é a ausência desse apego sensual. Mas quem é fixo em consciência de Krishna não tem apego, nem desapego, porque dedica sua vida a serviço ao Senhor. Portanto, ele nunca fica nem um pouco aborrecido, mesmo quando seus esforços não são exitosos. Ocorra sucesso ou fracasso, quem é consciente de Krishna está sempre fixo em sua determinação. Aqui surgiu outra pergunta, né? Como que vocês vão compreender? Não é apegado nem desapegado. Mas Krishna fala para ficar desapegado. Mas aqui falou que a pessoa não deve ser nem apegada e nem desapegada. Já falamos isso aqui também. Alguém pode ler isso aqui e pode compreender. Então desapego, na verdade, não... Então eu não tem problema ficar um pouco apegado. Porque aqui está falando, não deve ser nem apegado, nem desapegada. Por que desapegado? Está falando dos gyanis, que desapegam de tudo. O Bhakta não desapega de tudo. Ele apega ao que é favorável para serviço a Krishna. Esse é que é o desapego do Bhakta. Ele não vai, por exemplo, alguém vem e oferece fazer serviço para a deidade de alguma forma. Qualquer coisa, seja limpar o templo, seja fazer roupa à deidade, seja o que for. E a pessoa vai falar, não, estou desapegado disso tudo, não precisa não. Ela vai estar errada. Por quê? Qualquer coisa que é favorável para serviço a Krishna, então a gente não deve desapegar. O que deve desapegar é para o nosso prazer. Isso deve ser total desapego. Mas significa que vai desapegar de tudo, igual os gyanis. Essa é por isso que está falando aqui. Não é nem apegado e nem desapegado, porque sua vida é dedicada ao serviço a Deus. Se os Vaishnavas fossem totalmente desapegados, então não ia ter pregação nenhuma no Ocidente. Ele ia falar, viajar de avião para quê? Estou desapegado desse tipo de atividade, de avião, de nada disso. Igual Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur viajava de carro, às vezes até com um carro bom, em Vrindavan. Para quê? Para servir Krishna. Swami Prabhupada. Ele foi para os Estados Unidos para combinar o dinheiro americano com a cultura védica. Para aquele dinheiro ele usou para quê? Difundir a consciência de Krishna no mundo inteiro. Nós estamos aqui hoje falando por causa disso. Se ele ficasse igual os gyanis, totalmente desapegado, como que ia ter serviço a Krishna? Impossível. Por isso está falando aqui. Uma pessoa não vai ficar nem agitada quando acontecer coisa boa, eufórica, e nem triste quando acontecer coisa ruim. Ela vai continuar fixa, nada vai tirar ela do caminho. Da serviço e dedicação a Krishna. Isso é que está falando aqui. Ela não vai ser nem desapegada e nem apegada. Ela vai ter que ver o mundo inteiro como algo que pode ser usado para servir de Cristo. Se poder ser usado, ela aceita. Se não poder ser usado, ela rejeita. Qualquer coisa que não pode ser usada para servir de Cristo, ela rejeita. O que pode ser usado para serviço a Cristo, ela aceita. E aí usa no serviço a Cristo. Isso é real desapego. É diferente do desapego que falou aqui do Gyana. A apego e a aversão devem ser abandonados. Alguém falar aí? Isabel, falar alguma coisa? Alguém pergunta? Prabhu, Ah. quando fala a consciência fixa em Krishna, aí eu me pergunto, nossa, quantas pessoas conseguem ter essa consciência fixa em Krishna da hora que acorda, da hora que vai dormir?
Realmente falando, é só o devoto perfeito. Isso que eu queria saber. Eu falei, poxa, será que tem... É muito raro. Mas, na fase de prática, ela já é fixa nisso. Não em Krishna direto, mas no serviço a Krishna. Isso logo no começo, realmente, ela já está fixa. O desejo de servir, de fazer as coisas, né? Não só o desejo, a mente está fixa no serviço. Porque se Eu acho que é isso aí, a é o mente único não apego, né? se a mente não tiver fixa no serviço, ela não vai servir Krishna 24 horas todo dia. Então ela vai estar fixa. Os três vão estar fixos. Kanista de Kari, Madhyama de Kari e o perfeito. Os três vão estar fixos. O que vai mudar é o nível e a conexão com Krishna ou com o serviço a Krishna. A intensidade, isso que vai mudar. Mas os três vão estar fixos, entendeu? A diferença é que o devoto perfeito, o fixo dele é lembrar os passatempos de Cristo e participar naqueles passatempos servindo direto a Cristo. O fixo dele é isso, entendeu? Sim, é outro nível, né? O fixo dele é esse. O fixo dele é esse. O do Madhyama, ele está fixo no serviço 24 horas. Está fixo também. E ele tem alguma realização prática da verdade. E o Kanista de Kari, ele também está fixo 24 horas. Mas a realização dele é menor do que a do intermediário, entendeu? Mas os três estão fixos. Então, o Gurudev falava, até desse primeiro estágio, último estágio, terceiro, alguém fixo no serviço 24 horas já é raro, principalmente hoje em dia. Eu acho que o jeito que seria mais fácil, mais plausível, é estar no templo, né? Não. Estar no templo não decide nada. Não, né? Porque depende do devoto, na verdade, né? Do mestre espiritual que você está seguindo. Swami Prabhupada, ele nunca morou no templo. Ele era casado, então ele recebeu o sannyas com mais de 60 anos. Aí ele não era inferior a nenhum. O melhor se a pessoa tiver o desejo real de ser renunciante, ou ela vai morar no templo, ou ela faz um templo em casa e põe a deidade e serve a deidade 24 horas. Mas para isso, ela vai ter que estar fixa e com o único desejo de servir Krishna, sem desejo material. E se ela fizer isso com desejo material, ela vai incorrer em pecado. Aí chama isso de karma sannyasa, ou renúncia do macaco. Ela põe a roupa de renunciante. Mostra que está renunciada servindo Krishna 24 horas, mas dentro dela tem o desejo de coisa material, quero casar, eu quero conseguir tal dinheiro. Então não vai adiantar nada. Entendeu? Entendi. Então, para levar esse tipo de vida no templo ou adorando a deidade 24 horas, ela vai ter que ter o desejo, o único desejo sincero de levar a vida inteira naquilo. Aí sim ela pode fazer aquilo. Por isso que isso não é recomendado antes disso. Entendeu? Por isso é que muita gente vai para o templo e passa 10 anos, 20 anos, ele quer sair. Porque tem o desejo de coisa material ainda. No fundo tem apego a coisas materiais, entendi. Então é melhor nesse caso nesse caso ela casar e constituir uma família e ter um trabalho para manter a família que seja digna e de forma desapegada continuar a Bhakti. Aí é o ideal, entendeu? Não dá para forçar nada, né? Essas coisas elas têm que ser naturais. Né? Não, a gente deve forçar, né? Tentar, Sim, mas vai de acordo com o desejo. Eu acho. Vai ter que ver o desejo interior. Né? Cada dia um pouco. Né? Acho que esse avanço é cada dia um pouco mais, né? Mas cada dia um pouco mais. Mas para ser um pouco mais vai depender também da atitude interior. Porque quantas pessoas que praticam cada dia um pouco mais, depois de 10, 20 anos, joga tudo fora? Ai, meu Deus.
Que triste, meu Deus. 95%. Pelo menos na nossa religião, eu posso falar que é 95%. Isso eu tenho experiência prática disso. Então não é só todo dia eu vou indo, não. Depende de várias coisas. O Gita está aqui para isso. Porque tem várias coisas que devem ser refletidas para dar resultado. Você vê, o Gita tem várias instruções. Rupa Goswami escreveu mais livros. Se ele escrever é porque é necessário refletir. Não é só assim, entendeu? Porque é necessário saber como vai praticar. Por isso é que escutar é o principal no começo. Tá. Depois você pode falar um pouco sobre, não precisa ser hoje, mas sobre consciência de Krishna. É o que o Swami Prabhupada está explicando aqui nos comentários. Acho que é um pouco mais profundo que isso. Ele fala aqui de acordo com o verso, né? Significa, consciência de Krishna significa servir Krishna com a mente fixa. Basicamente é isso. Mas como que vai chegar nisso? Em cada situação da vida, Varna, Ashram, isso é explicado por todo o Gita. Aí por isso é que estudando o Gita a gente pode saber o que a gente, na nossa condição, deve ou não deve fazer. E aí se fizer igual está aqui, o progresso é certo. Mas não é de qualquer jeito. Isso é que é importante entender as escrituras e escutar, porque vai depender, o progresso vai depender disso. Muita gente pensa, não é tão importante a filosofia, mas aí fica só no sentimentalismo, não tem uma base, depois vai embora. Porque não tem uma base fixa. A mente e o intelecto vai ter que estar fixo naquilo ali. E o que dá essa base é as escrituras. É bem importante compreender todos os tópicos filosóficos, que a mente fica engajada naqueles tópicos. Buddha Yoga. É engajar naqueles tópicos, a mente fica controlada. Com a mente controlada, alguém pode servir Krishna continuamente. Com a mente descontrolada, ninguém pode servir Krishna. E o intelecto é mais sutil do que a mente. Então, se alguém engaja o intelecto nas escrituras tópicos sobre Krishna, a mente automaticamente fica controlada. Entendeu? Entendi. Essa é a importância. E consciência de Krishna é sempre servir Krishna, mas para chegar nisso, como que vai ser? Aí que está o processo, entendeu? Isso aqui é o principal. O principal é saber como vai se tornar a consciência de Krishna. Então, consciência de Krishna é a mesma coisa que servir a Krishna. Não teria outros significados? Vários significados, de acordo com o nível do devoto, vai ter vários significados. Consciência de Krishna significa amor puro por Krishna, servir Krishna dia e noite, sem mistura de outros processos. Ter a consciência de que tudo deve ser usado para Krishna, que a gente é alma espiritual servente de Krishna. Isso é consciência de Krishna. Saber que Krishna é o proprietário de tudo, inclusive o nosso corpo, e devolver para ele tudo que a gente possui, isso é consciência de Krishna. Saber que ele é proprietário, que a gente é servente, que a gente jamais pode ser desfrutador. Krishna é desfrutador supremo, Ishvara. Parameshvara, Ishvara, controlador, desfrutador, Rishikesh, controlador dos nossos sentidos. Essa é a realidade. Isso é consciência de Cristo. Saber disso e viver isso é consciência de Cristo. Para chegar nisso, tem o Bhagavad Gita para explicar. Se alguém for sério em compreender o Gita e praticar aquilo que está escrito aqui, ele vai chegar naquilo, quando ele menos esperar. Se a pessoa for sincera, simples, e compreender, escutar com paciência, orar pela misericórdia, ela vai chegar lá. Tá. Alguém mais aí? Então vamos lá. Isabel quiser ler aí, não sei se está com o Gita. Michel também. Agora vão ler o 57.
ver se eu enxergo, porque eu tô com a vista tão ruim. Tá, eu vou ler. Tá? Yaha sarvatrana visnehas tat prapya subha subham nabhinandati nadvesti tasya pragyam pratisthita. No mundo material, quem não se deixa afetar pelo bem nem pelo mal, que venha a obter, sem louvá-lo nem desprezá-lo, está firmemente fixo e em conhecimento perfeito. Comentário. No mundo material, há sempre algum abalo que pode ser bom ou mal. Deve-se compreender que quem não se deixa agitar por estes abalos materiais, que não se deixa afetar pelo bem nem pelo mal, está fixo em consciência de Krishna. Enquanto vivermos no mundo material, haverá sempre a possibilidade do bem e do mal, porque este mundo está cheio de dualidades. Mas quem está fixo em consciência de Krishna não é afetado pelo bem nem pelo mal, porque ele só tem interesse em Krishna, que é o bem total absoluto. Tal consciência centrada em Krishna põe a pessoa numa posição transcendental perfeita, chamada tecnicamente de Samadhi. Aí falou outro sintoma da consciência de Krishna nesse verso. Então, a pessoa situada na transcendência, ela não vai ser afetada nem pelo bom, nem pelo ruim. Ou seja, o mundo inteiro pode estar em guerra e destruído. Ela não vai ser afetada por isso. Vai continuar praticando bhakti. Para ela, sem problema. Não vai ficar agitada por essas coisas. Ou lamentando pelo corpo material dos outros. Ou até pelo dela mesma. Ou até pelo mundo inteiro. O Siddhartha Maharaj falou, o mundo inteiro vai ser destruído milhares de vezes. Depois criado novamente. Depois até Brahma vai ser destruído. Isso é coisa natural do mundo material. Ele é destruído. Depois, o Swami Prabhupada falou, provavelmente daqui a pouco essas bombas aí que fizeram no mundo inteiro, uma vai explodir de um lado, outra do outro, boa parte da população vai embora. Provavelmente daqui a pouco tempo vai acontecer isso. A pessoa fixa na transcendência vai continuar praticando sem ficar lamentando nada e sabendo que isso é normal, essas coisas. Na verdade, a gente não deve ter apego ao resultado, né? Depende. Depende do que a pessoa está praticando. No começo é apego ao resultado. No começo, praticando o Bhakti, ela vai fazer atividade material. No processo espiritual, ela vai querer o resultado. Quando fala resultado, está falando material, entendeu? Em Bhakti, a gente deve sempre ver o resultado. O Bhaktisiddhanta Gurudeva fala, todo dia antes de pôr a cabeça no travesseiro, a gente deve pensar se a gente está progredindo em Bhakti ou regredindo. Ou seja, isso é resultado. Quando fala resultado, está falando de atividades materiais. Aí no começo, praticando o Bhakti, deve desapegar dos resultados. Aí se ela fizer isso, o coração vai ser purificado, aí vai vir renúncia. Vai vir o desapego real dentro dela. Aí, quando ela praticar a atividade, ela já vai fazer em consciência de Krishna. Então, nada que oferecer para Krishna o fruto. Entendeu? Então, depende do nível de cada um. Mas isso é o mínimo que alguém que quer progredir na vida espiritual vai fazer, é isso no começo. Qualquer atividade sem apego. Mas ela vai ver o fruto, ela vai ver o espiritual, se ela está progredindo, se ela está ganhando ou não. Ela vai ter que ver.
que ela vai ter que se autoanalisar todo dia. Se ela está fazendo isso certo, se ela está ficando mais desapegada ou mais apegada ao cantar o Mahamanta, se ela não vê isso, ela não vai saber se ela está progredindo ou regredindo. E aí a coisa vai andando, tipo a maré vai levando o barco para onde quiser. Aí não tem jeito de progredir. Ela vai desapegar dos frutos materiais e ficar atenta no progresso espiritual, se ela está ganhando ou perdendo. Se estiver perdendo, ela vai ver o que ela deve arrumar, o que deve ser consertado. E se ela vê que está ficando mais desapegada às coisas do mundo, mais apegada aos devotos de Krishna, então ela sabe que ela está progredindo nessa atitude. Alguém? Prabhu, você falou em guerra. E aqueles irmãos que estão lá, eles têm que lutar na guerra, não lutar, não temer, fugir? O certo é eles iam ter que sair dali, né? Eles estão lá igual bobo, né? Vai morrer? Vai ficar lá para morrer? Morrer eles vão conseguir Bhakti? Como? Na questão de ficar calmo e fugir. Igual Chaitanya Mahaprabhu falou para Sanatana Goswami. Sanatana Goswami tinha feridas no corpo. Ele peregrinou muito e pegou vários vermes no corpo. E Chaitanya Mahaprabhu ainda assim abraçava ele. Aí ele começou a ficar perturbado. Chaitanya Mahaprabhu ficar me abraçando, eu cheio de problema. É melhor eu suicidar. Melhor eu deixar esse corpo. Corpo fedorento. Não serve para nada. Chaitanya Mahaprabhu vem e abraça ele. Ele decidiu entrar debaixo da roda de Jagannatha. Aí Mahaprabhu, sendo o próprio Krishna, sabia o que ele estava pensando e falou para ele: ó Sanatana, se por morrer eu alcançasse Prema Bhakti, então eu estava pronto para morrer milhares de vezes, mas só morrer não vai adiantar nada, não vai dar Bhakti para ninguém. Então, se a pessoa está vendo um perigo de morte para ela, o país dela não está lutando por religião nada, pelo contrário, né? É um anarquismo que vive aquele país ali, né? E ela pensa, ainda assim eu vou ficar aqui, é quase um suicídio, né? Não vai ajudar ela em Bhakti nenhuma ali. Tolice ficar ali. É melhor sair e procurar um outro lugar, onde ela pode praticar Bhakti com a mente tranquila. Tolice. Porque na situação ali, aquela cidade vai ser destruída, a capital. Mais cedo ou mais tarde, vai ser destruído, vai ser tomado, né? Então, quem sobrar ali corre sério risco de morrer. Então vai ficar ali para quê? Aí o pessoal tolo, né? Acha que é um grande ato de devoção ficar ali. É o contrário disso. É tolice. Se a pessoa tivesse num nível perfeito de Bhakti, aí sim ela podia ficar lá. Ela não ia estar nem pensando que tinha guerra, ela estava sempre. Ela estava no corpo espiritual dela, servindo Krishna em outro plano. Ela nem ia saber se está acontecendo guerra ou não está. Igual o Haridas Thakur estava cantando, tinha uma serpente que morava no meio da caverna com ele. Ele não ficava pensando, essa serpente vai vir, será que ela vai me picar? Nada. Ele nem estava absorto em transe, samadhi. Mas se a pessoa não está nesse nível, qual que é a utilidade de ficar ali? Isso que a gente deve saber o nível que a gente está e agir de acordo, né? É tolice ali ficar ali. Alguém mais aí? Isso não significa também que a gente não deve condenar os maus atos de alguém, no sentido de mostrar o que é bom e o que é ruim, né? Varnashandana significa isso. Por isso Swami Prabhupada falava muito disso. Swami Prabhupada falava disso não significa que ele estava lamentando, ele significa que ele estava querendo dar o exemplo de o que é certo e o que é errado. Aí não significa que está apegado àquilo. Em termos de Varnashandharma é a base.
Então, se a pessoa não souber quem está certo e quem é errado, de acordo com o Varnashandar, na vida prática diária do mundo de hoje, então não vai adiantar nada ela saber o que é Varnashandar. Você vê, muita gente fala Varnashandar, aí apoia comunismo, Lula livre, igual a Isabel falou, aborto, ou seja, matar a criança com 6 meses. Então significa que ela não sabe pegar o Varnashram Dharma e aí botar na prática no dia de hoje, sendo que isso tudo é prático. Varnashram Dharma é atividades práticas do dia de hoje. Não é que falou isso há 5 mil anos e hoje mudou tudo, não. É o mesmo Varnashram Dharma. Pode não ser para as pessoas que não seguem, mas para a gente vai ter que ser. Por isso é que é necessário ver o mundo através das escrituras. Aí a pessoa não vai ficar defendendo o comunismo, não vai ficar defendendo o capitalismo, não vai ficar defendendo matar aborto, liberar casamento gay ou mulher com mulher, não vai defender nada disso. Isso é contra o Varnashram Dharma, ou seja, atividade pecaminosa. Como que ela vai defender a atividade pecaminosa e ser devota ao mesmo tempo? É impossível. Ela vai ser demônio, não devota. Ela pode até achar que está sendo devoto. Hare Krishna, Hare Krishna. Na verdade, é demônio, não é devoto. Porque é de acordo com a nossa consciência. O que a gente sabe que é certo e o que é errado. A Escritura fala o que é certo. O que é contra a Escritura é errado. É uma matemática muito simples, que para muitos é bem complicado, né? Mas se a gente for ver, é igual 2 mais 2. Não tem segredo nenhum. Isso que é bom saber entender o mundo pela visão das escrituras. A gente vai saber o que é certo e o que é errado. E aí, com essa base desse entendimento, praticando Bhakti, a gente pode progredir. Não dá para praticar Bhakti sem saber o que é certo e o que é errado em coisas relacionadas com o mundo material. Varnashram Dharma. A pessoa lê o Gita. Aí, quando acontece uma guerra, ela chama o cara de assassino. Não importa se o cara está certo ou errado. Quando ela lê o Gita e fala a Krishna falando para Arjuna lutar, ela vai pensar o quê? Ela vai pensar que Krishna e Arjuna também estão errados. E assim a mentalidade dela fica demoníaca. Ela vai ir até contra o próprio Senhor Supremo, que criou o sistema de Varnashram Dharma, que inclui o Kshatriya Dharma, que deve lutar e matar na batalha. Mas sem esse conhecimento básico, como que ela vai ter uma plataforma para praticar Bhakti? Não tem jeito. Varnashram Dharma é a base. E Swami Prabhupada veio, as pessoas não estavam qualificadas para muito tópicos. Ele falou muito sobre Varnashram Dharma, que é a base. Então, isso é que a gente deve falar muito para as pessoas, principalmente que não são devotas, porque isso vai de acordo com o princípio moral de todas as religiões também. Então, essa é a base, né? Nessa base vem a vida espiritual. Se não tem essa base, vida espiritual é uma miragem no deserto, uma imaginação da própria mente. É impossível. Se alguém falar, Varnashram Dharma, não, deixa isso para lá, eu vou focar na vida espiritual. E não tem uma base forte, uma fundação para a base espiritual. Tudo vai ser uma imaginação da própria mente. Não vai dar resultado. Alguém aí pergunta? E outra coisa importante para ela progredir, ela vai ter que ver que o cristão, o muçulmano, o judeu real, os reais estão praticando, eles também estão no caminho da devoção. Senão ele vai criticar os outros e não vai ter nada de Bhakti. Isso é importante também. Isso já entra em Atma Tattva. Saber que todo mundo é alma espiritual, qualquer processo que leva a Deus, a alma está progredindo no caminho a Deus. Aí entra no primeiro ensinamento espiritual. Ela vai ter que ver dessa forma. Então, por isso é que o bom entendimento ajuda muito na prática de Bhakti. Sozinho ele não é nada.
mas junto com a prática, ele ajuda bastante. Cinquenta e oito. Jada samharate chayam kurmo nigani vasa indriyanindriyartebhyastasya pragya pratistita. Tradução: aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, como a tartaruga retrai seus membros dentro do casco, deve ser considerado como verdadeiramente estabelecido no conhecimento. Significado: a prova de um yogi devoto ou alma autorrealizada é que ele é capaz de controlar os sentidos de acordo com os seus planos. A maioria das pessoas, no entanto, são servas dos sentidos, e desse modo são dirigidas pelo que os sentidos ditam. Essa é a resposta para a pergunta sobre como está situado o yogi. Os sentidos são comparados a serpentes venenosas. Eles querem agir muito à vontade e sem restrições. O yogi ou devoto tem que ser muito forte para controlar as serpentes, como um encantador de cobras. Ele nunca lhes permite agir independentemente. Existem muitas injunções nas escrituras reveladas. Algumas delas são não faças, e algumas são faças. A menos que a pessoa seja capaz de seguir os faças e os não faças, restringindo-se do gozo dos sentidos, não é possível estar firmemente fixa em consciência de Krishna. O melhor exemplo dado aqui é a tartaruga. A tartaruga a qualquer momento pode recolher seus sentidos e exibi-los novamente a qualquer momento para propósitos particulares. Similarmente, os sentidos das pessoas conscientes de Krishna são utilizados apenas para alguns propósitos particulares no serviço do Senhor, e de outra forma são retirados. Manter os sentidos sempre no serviço do Senhor é o exemplo colocado pela analogia da tartaruga, a qual mantém os sentidos guardados. Então esse é outro sintoma que o praticante vai ter que aprender, através da firme e determinada prática, fazer igual a tartaruga. Quando vier o ímpeto de desfrute, a pessoa vai recolher os sentidos. Igual a tartaruga recolhe os membros, ela vai retrair os sentidos. Quando for para usar os sentidos a serviço de Krishna, ela, igual a tartaruga põe os membros para fora, ela vai botar a mente e os sentidos para fora e fazer aquele serviço. Então esse é outro sintoma. Alguém que está fixo na transcendência, ele não vai deixar o ímpeto dos sentidos dominar ele. Não. Ele vai estar sempre fixo. Quando vier o ímpeto, ele vai retrair tudo. Ou seja, aquele ímpeto dos sentidos não vai ser capaz de tirar ele do serviço fixo 24 horas a Krishna. Então, esse é outro sintoma. Ele não vai ser controlado pela luxúria. Ou seja, ele vai controlar a luxúria como? Engajando mente, corpo, alma, sentidos aos pés de lótus de Krishna. Servindo Krishna, usando a mão para cozinhar para Krishna, o olho para ler as escrituras e tomar o darshan da deidade de Krishna, as pernas para peregrinar, dar a volta para Parikrama e Turas, o ouvido para escutar sobre Krishna, a boca para falar sobre Krishna. Assim ela vai usar os sentidos para servir Krishna, ela vai controlar os sentidos. Então, quando vier o ímpeto, os sentidos vão estar controlados. Então isso é consciência de Krishna, no estado de prática, deve tentar isso. E aí gradualmente
passo a passo, se ela estiver praticando certo, ela vai ver que ela vai conseguir isso rapidamente. Se ela estiver se esforçando, determinada naquilo, escutando, pela misericórdia de Cristo, depois ganhar um guru e receber Diksha, continuar praticando todas as regras e regulações, ela vai ver que rápido isso vai vir. É o primeiro que vem, Vairagya e Vidya, conhecimento das escrituras e renúncia. E aí ela vai conseguir controlar isso rápido. E aí, praticando com os sentidos controlados, ela vai entrando na estrada de Bhakti até um dia que ela se torna perfeita. Esse é o processo. E muita gente pensa que só porque alguém controlou os sentidos, não é dominado pela luxúria, ele já é perfeito. Não é assim. Significa que ele está começando a fixar, ele está fixo na prática de Bhakti. Ele já deve ser respeitado, até oferecido reverência. Mas ele está começando o processo de Bhakti. Não é só porque é monge ou está controlando isso que ele já está, igual muita gente pensa, já é perfeito. Não. Dali para a perfeição tem uma estrada para ser percorrida. Mas já é o começo. Se alguém consegue isso, é muito difícil dela cair. Na próxima vida, Krishna garante, vai pôr numa situação que ela vai encontrar de novo um devoto puro e vai progredindo e rapidamente ela vai chegar na perfeição. Rapidamente significa algumas vidas. Então, rapidamente ela vai alcançar a perfeição. 2 vidas, 10 vidas, 1000 vidas é nada. Se a gente olhar pelo tempo real das coisas, é como se fosse um segundo. Então, se alguém pelo menos começa nessa vida, rapidamente ele vai ficar perfeito. Então, isso é que a gente deve tentar. Alguém aí? Ninguém dúvida, pergunta, nada? Falou aqui também das regras, né? A gente segue, são 104 regras. Para quem é iniciado Diksha, é o que falou aqui. Essas regras é que faz a gente controlar os sentidos. E alguém pode falar, hoje eu não quero fazer isso. Aí ele lembra da regra e regulação que deve fazer. Então ele vai e faz, ele não faz o que a mente fala. Aí fazendo isso, todas as regras, os sentidos começam a ficar controlados. É isso que vai fazer a mente e os sentidos ficar controlados. É seguir todas as regras e regulações de Bhakti. De acordo com as nossas escrituras, principalmente Hari Bhakti Vilas, escrito por Sanatana Goswami, 52 regras favoráveis, 52 desfavoráveis, que deve tomar cuidado a não fazer, e 52 que deve fazer. E aí, se alguém segue todas essas regras dia a dia, aí ela começa a controlar a mente e os sentidos. Fica controlado porque eles estão engajados no serviço a Krishna de acordo com essas regras. Se a mente falar uma coisa e a regra falar outra, ele vai fazer a regra, não o que a mente está falando. Aí, gradualmente, vai ficando mais calma com esse processo. Esse processo chama Vaidhi Bhakti, que é o que a gente pratica de acordo com as regras e regulações, caracterizado pelo temor de ir para o inferno. A pessoa pensa, se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. E aí ela pratica essas regras. Isso é que Rupa Goswami deu no Padeshamta Bhaktirasamrita Sindhu, Sanatana Goswami Hari Bhakti Vilas, praticar de acordo com as regras. Então, quem pensa que consciência de Krishna não vai ter regra, está muito enganado. Vai ter mais regra do que as outras religiões. Vai ser muito mais estrito. Tem muita gente no Ocidente que vem para a consciência de Krishna achando que vai fugir de ortodoxia, religião ou regra. Na verdade, é o contrário.
Se ela quiser realmente entrar em Bhakti, ela vai ter que ter mais regra do que as outras. E muita gente vem para a consciência de Krishna no Ocidente querendo ficar livre de regras e de religiões. Aí o resultado é que não progride nada. Aí depois fala que o Bhakti é ruim, ou o mestre é ruim, ou Krishna, até o próprio Krishna é ruim. Essa falta de bom entendimento da coisa. De achar que a consciência de Krishna é coisa liberal, coisa de hippie. Tem esse entendimento. Ou fugir dos problemas da vida. Não vai conseguir nenhum avanço pensando assim. 59. Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasavarjan rasopiyasya param drista nivartate. Denis? Eu vou ler, posso ler? Vamos A alma corporificada pode restringir-se do gozo dos sentidos, embora permaneça o gosto pelos objetos dos sentidos. Porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela se fixa em consciência. Significado: se a pessoa não se situar transcendentalmente, não lhe será possível evitar o desfrute dos sentidos. O processo de restrição do gozo dos sentidos, por meio de regras e regulações, é algo como restringir um doente de certos tipos de comestíveis. O paciente, porém, nem gosta destas restrições, nem perde interesse pelos alimentos. Do mesmo modo, a restrição dos sentidos, por meio de algum processo espiritual, como Ashtanga Yoga, em conexão com Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc., é recomendada a pessoas menos inteligentes, que não têm um conhecimento melhor. Mas quem no curso de seu progresso na consciência de Krishna experimentou a beleza do Supremo Senhor Krishna, perde o gosto por coisas materiais mortas. Portanto, as restrições valem para os neófitos menos inteligentes no progresso da vida espiritual. Mas essas restrições valem apenas até o ponto de se adquirir gosto pela consciência de Krishna. Quando se é de fato consciente de Krishna, automaticamente se perde o gosto por coisas insípidas. Significa que quando ela adquirir um gosto, ela vai deixar de seguir? Alguém pode ler isso e pensar isso. Parece ou não? O que vocês entenderam aí disso aí? Giovanni, o que você entendeu aí? Prabhu, eu entendi que com o processo a gente vai querendo cada vez mais agradar a Krishna, que a gente não quer mais fazer aquilo que desagrada a ele. Isso que eu entendi. E aí vai deixar de seguir a regra? Não, vai seguindo as regras. Qual que é a diferença então pro outro? Tá seguindo as regras. Não entendi a pergunta. Ele falou que um vai adquirir um gosto e vai deixar,
as restrições é só para pessoas menos inteligentes ou neófitos. E serve só para alguém que não adquiriu um gosto pela consciência de Cristo. Então, para ele, serve ou não? Esse processo de Yama? Não. Os processos? Em Bhakti aqui, ó, no final, que alguém pode surgir dúvida aqui. Ler isso aqui pode ter um entendimento errado. Falou, portanto, as restrições existem para as pessoas menos inteligentes ou neófitos na avanço espiritual. Mas tais restrições são boas até quando alguém adquire um gosto pela consciência de Cristo. Entendeu? Alguém pode pensar que quando ele adquire o gosto, ele para de seguir as regras. Aqui fala que tais restrições são boas só enquanto ela não adquire o gosto, entendeu? Então alguém pode pensar que depois que adquiriu o gosto, ela vai deixar de seguir a regra, entendeu? Muita gente pensa assim, na verdade. Ô, Prabhu, no caso isso tá ligado àquilo lá que a gente pratica vai de Bhakti, por isso que a gente não pode parar de seguir a regra? Isso é. Mas mesmo em vai de Bhakti, se ela adquirir um gosto, é o que está falando aqui. O que ele está falando é, essas restrições vai servir até onde ela adquirir um gosto. Mas se ela adquirir um gosto, não vai valer para ela a restrição? Qual o sentido? O que vocês acham? Alguém sabe aí? Não é que ele está querendo falar que não vai servir. Significa, se a pessoa ela não gosta de doce, por exemplo. Não gosta de brigadeiro. E aí está falando na regra que ela não pode comer brigadeiro. Se ela já não gosta de brigadeiro, se ela gosta de uma palha italiana, por exemplo, aquilo vai ser restrição para ela ou não? Não. Ela já está automaticamente adquirindo um gosto superior. Então aqui não é restrição, não é regra. Regra e restrição significa alguma coisa que a gente gosta. E aí a regra está falando para não fazer. Aí sim. Mas se a gente já não gosta daquilo e adquiriu coisa superior, não é regra nenhuma. Não é nada para se seguir. Entendeu? Nesse sentido está falando. E se a pessoa já adquiriu um gosto pela consciência de Cristo, não precisa de regra para falar com ela, que desfrute material é ruim. Porque ela já sabe que é ruim. Ela já pegou um gosto pela consciência de Cristo, por coisas transcendentais. Ela já viu que aquilo é mais elevado e está apegada mais àquilo. Então aquela regra vai indo embora para ela. Não é que ela vai deixar de seguir e vai pegar aquilo. É isso que o São Prabhupada está querendo falar. Porque tem gente que pode ler, eu já vi, que lê situações como essa e acha no sentimentalismo, agora eu adquiri gosto para ela, então não precisa seguir regra. Aí ela está apegada àquela matéria, não está seguindo nem as regras, o que falar de gosto. Que é o que vem depois de seguir a regra por algum tempo, entendeu? Nesse sentido. Porque na verdade não vai ser regra, restrição, ela já não gosta daquilo. Ela adquiriu um gosto superior já, então aquilo não restringe nada. Vai restringir só para alguém que gosta daquilo. Aí ela sabe que não é bom para ela, que ela vai ter que sofrer depois. Aí ela segue a regra, aí sim para ela é essencial isso. Mas para alguém que já não quer aquilo, não é nada. E mesmo alguém que já está no estágio último de Bhakti, ainda assim ele vai seguir a regra aos nossos Vaishnavas Acharyas. Mesmo ele estando além de todas as regras, ainda assim eles seguiram para dar exemplo para a gente que tudo, essas regras e regulações devem ser seguidas. Até Chaitanya Mahaprabhu era estrito nisso, para dar exemplo. Então, se alguém segue essas regras e regulações estritamente, aos poucos, praticando da maneira correta, sendo iniciado o Dikshya, seguindo o Guru, tudo que ele ordena, aí aos poucos ela vai adquirindo esse gosto. Aí quando vier esse gosto, não vai ser mais restrição, não vai ficar pensando, tem que seguir essa regra. Não. Automaticamente ela vai seguir.
Ou seja, as regras não vai fazer nenhuma diferença para ela. Nesse sentido aqui. E se alguém praticar isso yoga, igual falou, ele vai ter que fazer a mesma coisa. Real yoga, yama, niyama, rejeitar o desfavorável, aceitar o favorável, ela vai ter que fazer, mas é muito mais difícil dela controlar a mente com isso. Principalmente na era de Kali, é praticamente impossível. Isso o Swami Prabhupada falou aqui. Em todas as yogas, ela vai ter que fazer isso, restrição e regulações para regular o sentido. Até em Astanga Yoga, Yama e Niyama significa isso. Aceitar o favorável e rejeitar o desfavorável significa as regras. É igual que a gente pratica. Várias coisas do Astanga Yoga é igual ao nosso. O começo é igual, regras e regulações. É real Astanga Yoga, não é o que hoje eles pensam que é Astanga Yoga. Isso é o real Astanga Yoga que Krishna vai explicar aqui no Gita. Várias coisas é igual ao nosso. E todos eles é para conectar com Deus. Só que Astanga Yoga era na primeira era, onde as pessoas viviam 100 mil anos. Então ela praticava Astanga Yoga 60 mil anos, porque demorava mais. Nessa era a gente vive 100 anos. Então o processo não é yoga, é kirtan. Kalo, Dhari, Tadhari, Kirtana. Na era de Kali o processo é kirtan, Shravana e kirtan. Mas isso vai ser igual, as regras e regulações é igual, praticamente igual. Aceitar o favorável para a vida espiritual, rejeitar o desfavorável. Alguém aí, dúvida nesse? Antes de cantar, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, aproveita aí que tem 5 minutos. É bom falar que essas regras, 104 regras, ela vai ser seguida por alguém depois que receber Diksha. Está preparada para seguir, decidiu que vai seguir, com firme fé, já tem aquilo firme na cabeça. É isso. Até então, ela não tem obrigação de seguir as 104 regras. Ela vai tentar seguir as quatro primárias, que é da vida humana, não comer carne, peixe, ovo, não intoxicar, não jogo de azar, não sexo ilícito. Ela vai tentar isso, né, no começo. E escutando, associando com devoto, recitando, orando. Aí ela chega num ponto que ela consegue seguir esses 4, pelo menos por 6 meses. Aí ela pode receber Harinama, aí depois mais 6 meses, ou seja, 1 ano seguindo as 4 regras, se ela estiver realmente determinada para seguir tudo que o mestre manda, aí ela aceita, depois desse 1 ano seguindo os 4, ela aceita essa iniciação e aí sim ela vai seguir os 104 regras. Ela vai ter que moldar a vida toda dela para aquelas regras. Esse é o processo até chegar lá. Ninguém é obrigado a seguir a 104 antes de Diksha. Ele não prometeu nada para ninguém. Então ele não é obrigado a seguir tudo aquilo ali. Enquanto ela não recebeu o Diksha, ela não prometeu nada para ninguém. Então ela só está ganhando crédito. Quando esse crédito estiver forte, ela adquire uma fé forte. Ela vê a necessidade de receber Diksha. Antes disso, ela segue esses 4 princípios e continua o processo, escutando e cantando. Esse é o processo para chegar lá. Por isso é que é bom pensar bem antes de receber a iniciação, né? Porque depois que recebeu, já era. Ela fica um cachorro vendido. Igual um cachorro não tem domínio na mão do dono, o devoto não vai ter domínio sobre a vida dele na mão do mestre. Por isso que deve pensar bem antes. O mestre que vai aceitar, que vai dar iniciação para ela. Se ela está com a fé firme naquilo, se ela vai estar realmente disposta a seguir a ordem do mestre.
Isso é que é necessário refletir. Não é igual hoje a pessoa escolhe um mestre como escolher alguém que vai cortar o cabelo, por exemplo. Alguém passou lá na loja do Giovanni lá, esse eu gostei, esse tem um desenho massa, esse eu vou, não, aquele eu não gostei. Não é assim que é a escolha do mestre, né? Eu gostei daquele tênis, não, aquele outro é melhor. Hoje em dia as pessoas escolhem o mestre assim, como moda só, né? Só para aceitar. Pessoa que é realmente séria na vida espiritual, ela vai pensar bem, vai preparar, vai escutar, vai orar. E aí, com calma, ela vai se preparando para receber aquilo. Esse é o processo das escrituras para começar a consciência de Cristo. E fazendo isso, a pessoa vai sentir no interior dela que ela vai entendendo e compreendendo e avançando nesse processo. E aí ela não vai ser capaz de largar jamais. Aí se alguém escolhe por moda, vê consciência de Cristo como uma coisa oba-oba, escolhe o mestre como rápido assim, por conta própria, sem pedir ajuda, então só por moda ela não vai conseguir avanço e no final ela larga, porque ela vai ver que não avançou nada. Aí ela vai culpar o próprio processo, mas o culpado é ela mesma. Ela que não fez certo. Depois culpa o processo. Não é falta de aviso, né? Swami Prabhupada no comentário do Gita, se alguém leu o Gita, escutar o Gita no comentário, ele avisa direto como que é o processo. Vamos lá. Namah Vishnu Padaya Krishna Pesaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Brutale. É Brutale, João. Brutale. Brutale. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschachari Shakarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschachari Shakarine. Vishnu Padaya Viradikaya Krishna Shishima Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine. Jaya Shri Krishna
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Srivastadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare... Isabel vai cantar, não? Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Michel. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Vamos lá, Michel e Isabel, alta aí. Muito baixo. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol,
Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev ki Jai. Shri Guru Jai. Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivraj Akacharya Vajjasto Sata Shri Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Om Vishnu Pad Shri Srimad Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Shri Srimad Shila Gaur Govinda Swami Maharaj ki Jai. Jai Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai Param Gurupad Padma Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki Jai. Jai Jagat Guru Shila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai. Shila Madhavinda Puripad ki Jai. Shri Rupanu Guru Vahaga ki Jai. Shri Sanatana Bhatta Raghunath Sajiv Gopal Bhatta Das Raghunath Sad Goswami Prabhu ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासज श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री भगवान सिंहदेव की जय। भक्त प्रभार प्रहलाद महाराज की जय। ब्रह्मचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री गौर मंडल की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा की जय। परिक्रमा परिभक्त वृंद की जय। अति पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। Shri Harinam. Todas as glórias devotas reunidos की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे नमस्ते हरि बोल।